Oi, Beto César aqui. Vamos conversar um pouquinho. Eu já quero começar fazendo uma pergunta. Você é de esquerda ou é de direita? Hoje eu estava conversando com uma pessoa muito querida minha e eu perguntei para ela: por que você é de esquerda? E ela me respondeu: porque eu gosto de questões sociais. Só. E me disse que não acompanha política e que não quer saber de nada disso, de quem foi preso, quem não foi preso, qual lei foi aprovada ou não, quem votou a favor disso ou daquilo, ou contra. Ela simplesmente não quer saber de nada que acontece na política. Ela se posiciona como de esquerda por questões sociais e só. Então, tudo bem, tá ótimo. Se for por questões sociais, alguém ser de esquerda, eu então seria de extrema esquerda, porque eu considero questões sociais muito importantes. Muito, de verdade. Só que eu entendo que existe uma engrenagem monetária por trás de toda ação social. E sim, não pense que não, o social tem custo. E o que a gente tem atualmente na política é o discurso bonito do social de pessoas que não propõem nada de execuível para fazer o social acontecer de fato. Então fica um discurso bonito, mas sem caixa para executar. E na prática, a gente não tem quase ninguém representando de verdade esquerda ou direita. Alguém que é de esquerda e que realmente quer que o social funcione, ele vai propor políticas, ideias econômicas para viabilizar a execução de projetos sociais. Ao contrário do que tem acontecido hoje, nos cortes que o governo precisa fazer, o primeiro que ele vai é no social. Você, esquerdista, votou no Lula e nas ideias sociais, já parou para pensar nisso? A primeira coisa que o governo corta é o social, é educação, é saúde. E aí, você já viu algum representante de esquerda falando sobre cortar os custos do governo? Falando sobre diminuir os próprios salários? Falando sobre o Estado não precisar mais custear tantos benefícios que a própria categoria deles, dos políticos, tem direito? E por falar em direito, você de esquerda já questionou se esses direitos acumulados, todos que eles têm, são moralmente aceitáveis num país que passa pelo que a gente está passando agora? Então o discurso da moral, do social, é muito bonitinho. Mas e eles estão fazendo o quê para sustentarem com ações essas palavrinhas todas de inclusão e de distribuição de renda? Distribuir qual renda? A renda dos impostos, cada vez mais comprometidas com gastos de um governo eleito pela esquerda, gastos que não param de subir. Então, assim, entre direita e esquerda, a gente tem o discursinho ideológico da direita: Deus, pátria e família, onde a família, a pessoa, a representante máxima da direita, já destruiu pelo menos 3 famílias, já constituiu, destruiu pelo menos 2, 3, sei lá. Sobre a pátria, não tá nem aí com pátria nenhuma. Quando serviu a pátria, era um integrante mediano das Forças Armadas. E Deus, não preciso nem falar, né? Que só pelas ações dele, já deu para perceber que Deus fica para a hora do juízo final. E por outro lado, na esquerda, o discurso da inclusão social, da distribuição de renda, mas toca no bolso deles para ver o que acontece. Você aí, que votou na esquerda, votou nos politicozinhos da esquerda, elegeu aí seus deputados e senadores, enfim, você já perguntou para eles o que eles acham de cortar os próprios salários? Ou o que eles acham de cortar os benefícios que eles têm? Como eles se posicionam a respeito disso? Ou será que é mais fácil para você, eleitor, passar pano para eles? Ah, sempre foi assim, sempre tiveram os benefícios e não sei o que, eles estão lá para nos representar, criar leis. Quantas leis eles criaram? A lei do dia, da memória, do herói da escravatura, não sei qual? É isso? Ou a lei da inclusão do boiceta, do LGBTQI+, KY10?
enquanto esses políticos estão aí falando sobre suas ideologias, o povo ainda está passando fome. O governo de esquerda já cortou a água de pessoas que majoritariamente votaram nele. Cadê o social? Eu não estou vendo. Mas vamos falar um pouquinho da direita também, né? Direita, entre várias aspas, que vai lá propor a lei do Dia Nacional do Tiro da Proclamação da República. Que diferença isso faz, no fim das contas? Então, é esse tipo de direita ou esquerda, todos eles entre aspas, que você, aí eleitorzinho, analfabeto, tá preocupado em eleger, mas daí vem o esquerdista arrependido, vamos dizer assim, porque, olha, na boa, esquerdista, por natureza, ele não se arrepende. Ele sempre transfere culpa. Porque é da natureza da esquerda a transferência de culpa. Mas vamos lá, o governo que a gente tem não é um governo de esquerda. É só um governo oportunista e populista. Mas você concorda comigo que quem colocou esse governo lá foram eleitores de esquerda? Eu não sei se alguém declaradamente de direita votou no Lula. Mas sim, tem uma parcela muito pequena de eleitores que não são nem de um lado nem do outro, mas que de alguma forma pensaram, não quero Bolsonaro aqui mais, vou votar no outro só para afastar Bolsonaro. Beleza, de alguma forma esses pensaram, eles não têm amarras ideológicas. E quando uma pessoa não tem uma amarra ideológica irracional, permite que essa pessoa seja livre para escolher. Então, eu não sei se você é esquerda ou direita, você pode deixar aqui no comentário, só para a gente interagir um pouco mais. E eu vou te desafiar em uma outra coisa. Qual é o político que na esquerda ou na direita pensa de forma sistemática em propor coisas para que suas ideologias funcionem de verdade? Deixa aqui nos comentários. E para finalizar, eu sou da época que o Renato Russo ainda lançava músicas. Pois é. E em uma delas, Renato Russo protestou de forma irônica contra o voto dos analfabetos. E ele se referia aos analfabetos que não sabiam ler e escrever. E esses passariam a participarem do sistema democrático. Mas hoje em dia, a ironia contra o voto dos analfabetos pode ser aplicada aos analfabetos políticos, a esses que votam igual os antigos analfabetos, apenas por ideologia. E falando em ideologia, eu também sou da época onde um camarada muito louco aí falava sobre ter uma ideologia para viver. Gente, vamos acordar. Só vive de ideologia quem já está com mesa farta, geladeira cheia, dinheiro no banco. Aí essa pessoa vai viver de ideologia. Nós aqui embaixo, a gente vive de políticas econômicas que funcionem e através delas haja inclusão social e uma distribuição de renda sustentável e que tire o povo da miséria. Então, hoje em dia, o voto dos analfabetos é o voto dos politicamente analfabetos. E, sinceramente, pessoas não engajadas na política deveriam ser até proibidas de votarem. Da mesma forma, eu acho que quem quer se candidatar a alguma coisa, algum cargo eletivo, também deveria passar por algum teste para saber se ele tem o mínimo de noção do que está fazendo. Porque muitos deles não sabem nem escrever direito. Aí é onde a gente tem que custear vários assessores que saibam ler, saibam escrever. Porque o jagunção só tem que ir lá ou para pôr o dedão dele na assinatura contra ou a favor de um projeto de lei, ou se minimamente ele souber escrever de forma garranchada o nome dele, ele escreve ali fazendo o que ele tem que fazer lá. E com isso tudo, a gente está preso a uma democracia que na verdade é só uma armadilha usada por aqueles que querem assumir o poder de alguma forma ou se perpetuarem no poder sob o pretexto da livre escolha de um povo que é completamente analfabeto politicamente. Falou!